Gostaria, primeiramente, de saudar a todos e todas, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui, junto com os petroleiros do Norte Fluminense, para poder conversar e discutir a respeito sobre o trabalho, as realidades do trabalho que estão mudando tanto nos últimos anos no Brasil. O tema que hoje que eu vou tratar é sobre precarização do trabalho, mais especificamente trazer alguns elementos, né, da questão do teletrabalho ou do trabalho feito de casa, o famoso home office, né? Então, antes de mais nada, quando a gente entende um termo que está muito na moda, precarização do trabalho, é muito importante a gente ter algumas dimensões desse processo. Porque, primeiramente, é muito interessante a gente ter noção de onde vem esse termo, né? Precarização do trabalho. É um termo que surge muito, principalmente, de autores e analistas europeus, que durante o período, vamos chamar assim, de neoliberalização, ali iniciado nos anos 80, vê o trabalho que é realizado nas grandes empresas europeias alterar de forma profunda do que foi o trabalho no pós-guerra. Então, eles criam, né, principalmente muitos estudos, inclusive da Organização Mundial do Trabalho, eles vão cunhar esse termo precarização, comparando sempre com as décadas pós-guerra, né? Trabalho, os regimes de trabalho dito fordistas, keynesianos, com bem-estar social. Então, quando você fala precarização, que acontece agora, nos anos 90, depois da crise de 2008, que piorou muito as relações de trabalho, muitos autores vão colocar como que as formas de trabalho estão mais precárias. Primeira coisa que é muito importante, que muitos autores críticos chamam muito a atenção, é como, na verdade, esse trabalho precário está partindo de uma visão eurocêntrica, né? Porque quando você olha o trabalho na África, América Latina, Ásia, as populações segregadas, como as populações negras e indígenas, o trabalho sempre foi muito precário. Quando você olha, por exemplo, a taxa de informalidade na história da América Latina, como é o caso do Brasil, os trabalhos informais, os trabalhos com condições muito ruins, são, na verdade, a norma. Né? O que aconteceu é que quando você se estabelece como padrão um período fixo, que foi o pós-guerra, que tinha uma série de circunstâncias, como o caso da Guerra Fria, como um processo de reconstrução de um período de guerra, como uma grande expansão de indústrias de massa, de grandes corporações. Então, você tem os sindicatos, a luta também era muito mais forte, a luta de classe. Tem toda uma base, né, que eles chamam de regulação do trabalho, se constrói toda uma base de regulação desse trabalho calcado no estado de bem-estar, calcado nos sindicatos, que possibilitam esse trabalho em melhores condições. Mas isso não é norma, isso não é um padrão de trabalho. A forma como se vai se realizar o trabalho vai depender dos processos históricos, dos padrões tecnológicos e também da nossa luta, da capacidade de mobilização dos trabalhadores para garantir melhores condições de trabalho. Então, não podemos achar que alguma forma de trabalho é natural ou ela é dada. Pelo contrário, como a gente mostrou, quando se rompe, quando tem a crise ali no final dos anos 70 e começa a ser introduzido na nossa sociedade capitalista uma série de novas estruturas do trabalho, chamada de neoliberalização, passa a ter uma grande desestruturação das formas que antigamente existiam do trabalho. Então, as grandes multinacionais passam por um processo de transnacionalização, criando grandes cadeias de valor, que dentro da literatura é chamada de globalização, e dentro desse processo de globalização, as grandes indústrias, assim como os escritórios também, assim como os telemarketings, assim como o processo de compra, venda, eles são desestruturados, eles são fracionados nas famosas cadeias globais de valor. Então, muitos dos trabalhos antes
das realizações de trabalho feitas em alguns países passam a ser desestruturizadas, separadas em vários países, criando essas cadeias de valor. E esse processo, claro, de grande concorrência entre países, entre regiões, entre firmas, e também um grande processo de flexibilização, que eles gostam, é um termo, vamos dizer assim, do mercado, então, na verdade é você tirar as regulações e os direitos conquistados pelos trabalhadores, você estabelece padrões de condições de trabalho com menor regulação. E foi isso que, desde os anos 80 até agora, é dentro desse processo que o trabalho tem se inserido. Dentro da sociedade capitalista, a gente tem que entender como, dentro do processo de crescimento, expansão da nossa sociedade, crescimento econômico, sempre tem uma incorporação de novas máquinas e dentro do processo de concorrência entre as empresas, com a incorporação de novas máquinas, você tem intrinsecamente esse processo, você expulsa certa parte dos trabalhadores. Então, nesse processo de concorrência, de incorporação para manter a taxa de lucro, as empresas incorporando novas máquinas mantêm parte da população, dos trabalhadores, da força de trabalho, fora da produção. O que na literatura crítica é chamado do exército industrial de reserva, ou seja, aquelas pessoas que não, dado o próprio processo de acumulação da sociedade capitalista, parte dos trabalhadores não conseguem se inserir. E é esse processo de não inserção que, na nossa sociedade, faz com que as empresas consigam garantir as suas taxas de lucro alto. Então, é nesse processo de disputa que surge o trabalho mais precarizado. Porque o trabalhador tem a necessidade, para se manter, de aceitar as condições de trabalho, e quando tem uma grande parte da população que fica fora, que é o exército industrial de reserva, os trabalhadores se veem coagidos a aceitarem qualquer condição de trabalho do que o não trabalho. Então é dentro dessa condição que vão surgindo formas, que vão surgindo realidades concretas desse trabalho precário. Em determinados momentos históricos, você tem formas desse trabalho com piores condições para o trabalhador. Então, se você tem um momento que tem um estado de bem-estar social, que tem com os sindicatos, com uma grande capacidade de mobilização, com grande capacidade de coordenação entre Estado, empresas e trabalhadores através do sindicato, você consegue garantir melhores condições. Então, a forma de precarização se dá, muitas vezes, pelos trabalhadores que não estão formalizados, pelos trabalhadores que estão na informalidade. No momento neoliberal, como é o nosso, que, como a gente viu agora nos últimos anos, teve grandes reformas trabalhistas que exatamente ruíram com os direitos e com as regulações do trabalho, a forma de precarização é outra. Porque não tendo direitos, não tendo essa interlocução e essa capacidade de mobilização, esse fortalecimento do sindicato, não tendo um estado de bem-estar que garante saúde, educação, mobilidade social, não tendo esse aparato público, estatal e com capacidade de organização dos trabalhadores, a forma de precarização passa a ser outra. Porque mesmo o trabalhador formalizado também não tem direitos. Mesmo o trabalhador que está numa grande empresa, com a carteira assinada, as regulações e a forma de trabalho passam a ser outro. É um pouco isso que a gente vive nessa sociedade neoliberal. A forma de precarizar mudou. E grande parte, claro, vem das incorporações tecnológicas. As plataformas digitais são um grande exemplo disso, porque os trabalhadores, grande parte do custo do trabalho, a empresa retira e passa para o trabalhador. Por causa dos aplicativos de pedido e de entrega de produtos, então é um grande exemplo disso, que através da plataforma você não tem nenhum tipo de... A empresa não tem nenhum tipo de obrigação
nem de seguro-saúde, nem de nenhum tipo de custo, o transporte que é utilizado, o veículo, o carro, tudo fica o risco e o custo fica todo em cargo para o trabalhador, e a empresa acaba se isentando e propicia para a empresa uma capacidade de coordenação do trabalho, uma coordenação da produção e também a competição entre os trabalhadores em um grau muito maior. Esse processo de expulsão de parte dos trabalhadores, incorporação de outros e criando uma competição entre eles e gerando o exército de reserva, através dos novos mecanismos informacionais, digitais e de comunicação, ficam muito maiores. Então, a forma de criar esse tipo de exclusão e de modalidades precárias do trabalho se torna muito maior. É dentro desse quadro que a gente tem que entender um pouco o que é o teletrabalho, o que é o trabalho de casa, o que é o home office. Porque muitas vezes, ao primeiro olhar, quando todo mundo se desloca da sua casa, sabe, pega o seu carro, ou muitas vezes pega um ônibus, pega um transporte coletivo extremamente lotado, se desloca durante 1 hora até chegar ao trabalho, fica lá no escritório, tendo o chefe em cima de você te coagindo, você fala, eu quero trabalhar de casa. Trabalhar de casa, à primeira vista, quando você olhar trabalhar de casa, vai ser mais interessante para mim. O que acontece, isso que eu quero trazer o debate aqui para vocês, é como tem uma série de questões nesse trabalho de casa que colocam esse movimento dentro do quadro das novas formas de precarização do trabalho. A pandemia do Covid, claramente, eu gosto em várias falas, estudos que eu tenho trabalhado, eu tenho colocado como que essa pandemia e as quarentenas e lockdowns, eles têm, na verdade, colocado uma grande lente de aumento, uma potencialização dos processos da sociedade capitalista que já estavam em curso. Ou seja, grande parte dos processos que nós estamos vivendo, eles não foram gerados necessariamente pela quarentena, eles já estavam em curso e o processo de quarentena ele acelerou processos de crise e de fraturas da nossa sociedade. O caso do teletrabalho, do trabalho de casa, do home office, é um grande exemplo disso. A Petrobras pode ser usada como um grande exemplo disso. Ela já tinha um programa piloto de teletrabalho que ela pretendia, que estava incorporando parte dos seus trabalhadores administrativos para a realização do trabalho em casa. Ainda era um programa piloto, os trabalhadores ficavam parte da sua jornada de casa e outra parte da jornada iriam para os escritórios. Com a quarentena, não só a Petrobras, mas quase todas as grandes empresas que têm um trabalho de escritório foram obrigadas a realizar o teletrabalho. O que acontece é que desse teletrabalho, as empresas estão julgando que foi uma ótima saída. Elas tiveram um custo gigantesco, o custo, por exemplo, dos bancos, já estimado na casa, que eles cortaram, né? Estimado na casa de milhões com o teletrabalho. Porque eles puderam se desfazer de imóveis. Normalmente, esses escritórios são em áreas nobres da cidade, imóveis caros, que as empresas puderam se desfazer desses imóveis. Uma redução muito grande com gastos de internet, luz, energia. Então, teve uma série de segurança, teve uma série de questões que as empresas puderam cortar os seus custos. E, ao mesmo tempo, as empresas têm declarado que tiveram um grande aumento de produtividade. Ou seja, o trabalho passou a ser mais produtivo. É aí que a gente começa a entender um pouco como esse teletrabalho, esse trabalho de casa, esse home office, se torna uma precarização, se torna uma nova forma de precarização. Primeiro, o custo do trabalho, o custo da realização, que antes estava para a empresa, passa para o trabalhador. Se ele está economizando imóvel, se ele está economizando aluguel, o trabalhador, que está provavelmente, se isso, com a perduração dessa forma de trabalho, os trabalhadores vão precisar de casas que compatibilizem com esse novo estilo de vida. A mesma coisa vale para a energia, para a internet. Por isso a importância da regulação
e do contrato, né, e do acerto de contrato desses novos tipos, dessa nova modalidade de trabalho. Os bancos já anunciaram, o Banco do Brasil, por exemplo, e Banco Itaú, Bradesco, eles têm anunciado que, mesmo no pós-pandemia, com a volta do trabalho, não vai voltar mais todo mundo para os escritórios. O presidente da Petrobras, Castelo Branco, também já anunciou que ele pretende metade dos trabalhadores do escritório, metade dos trabalhadores do administrativo vão continuar no trabalho domiciliar. Você tem uma noção, na Petrobras, do total no Brasil, são 20 mil trabalhadores no administrativo. Só em Macaé, são 3.500 trabalhadores administrativos. Pensar que metade deles vão ficar trabalhando de casa é uma transformação muito grande da forma de trabalho que nós tínhamos, né? Também os trabalhadores de banco são estimados que acho que o Banco do Brasil colocou que 30%, um terço, vai ficar trabalhando totalmente de casa, um terço misto, parte alguns dias em casa da semana e outros no escritório, e o outro um terço vai ficar trabalhando totalmente no escritório, dando suporte. Então, essa nova modalidade de trabalho precisa ser muito bem regulada. A primeira questão é os custos. Já tem sido divulgado que as empresas estão dando vale teletrabalho, né? Vale home office, que é para os trabalhadores terem condição de arcar com as novas despesas de energia, computador, internet. Então, as empresas os trabalhadores têm que exigir, na verdade, se mobilizar para cobrar das empresas uma adequação para essas novas formas de trabalho. A outra questão, várias outras questões que precisam tanto da mobilização dos trabalhadores quanto da regulação. Uma é a jornada de trabalho. É fundamental, todos nós que estamos agora de quarentena e estamos trabalhando de casa, a gente sabe a dificuldade que é você manter uma jornada estrita. Você está cuidando do seu filho, fazendo uma videoconferência, colocando uma água para ferver, para fazer um macarrão para o jantar, tudo ao mesmo tempo. 9 horas da noite você está mandando um e-mail para pensando já a outra atividade que você tem que fazer, e que antes você entrava às 9, saía às 6 e estava fixo o seu horário de trabalho. Então é uma nova jornada que também precisa ser muito bem regulada. Não é à toa que várias empresas já estão comprovando que tem um aumento na produtividade. Ou seja, você está recebendo o mesmo, seu salário continua igual, só que você está trabalhando muito mais. E essa produtividade, esse aumento de produtividade, caso você continue trabalhando muito mais, pelo menos a sua remuneração tem que aumentar. Para toda essa, vamos dizer assim, essas novas regulações, esse novo combinado com a empresa acontecer, os sindicatos, que têm uma maior capacidade de negociação com as empresas, precisam ser fortalecidos e precisam ser estruturados. A grande dificuldade é que agora os trabalhadores estão cada vez mais separados. A capacidade de coordenação e de organização dos trabalhadores até agora se dava muito no ambiente de trabalho, nas formas que os próprios trabalhadores se organizavam, se confraternizavam, conversavam dos seus problemas e do que poderia melhorar. Quando eles estão separados, a organização e a sindicalização tem uma tendência ao enfraquecimento. Por isso a importância de pensarmos novas formas de se organizar e se mobilizar também virtualmente, através de plataformas, através de maneiras informacionais digitalizadas, que consiga compatibilizar com essa nova forma de trabalho. Então, dentro desse quadro do home office, do teletrabalho, como uma forma de precarização, a organização dos trabalhadores através do sindicato se torna preponderante. Tem estudos já que foram feitos dentro dessas cadeias globais de produção, estudos feitos antes da pandemia, né? Eles mostravam como, através do home office, né, através do trabalho de casa, baseado em casa, a possibilidade de competição entre os trabalhadores se torna muito maior. Você consegue
É porque agora a gente está todo mundo, trabalhava no esquema, está todo mundo por causa da quarentena em casa. Mas quando essa nova forma de trabalho de casa se normaliza, ela se torna o padrão, as empresas têm uma tendência a aumentar a competição dos funcionários. E também, grande parte desses estudos mundiais mostram que tem uma tendência à terceirização desse trabalho de escritório, a terceirização desse trabalho administrativo. Porque se você está trabalhando de casa, você não precisa mais estar em Macaé, você não precisa mais estar em São Paulo. Você pode contratar uma firma terceirizada administrativa em qualquer lugar que realiza esse processo, essas operações administrativas. Então, você vai criando através de algo que parecia à primeira vista tentador, vou trabalhar de casa, economizar meu tempo de deslocamento, ficar mais perto da minha família, mas quando você vê as formas que ele vai sendo incorporado e como que as empresas vão utilizando dele, como ele se torna uma potencialidade de precarização do trabalho. Por isso a importância, mais do que nunca, agora nessa volta do pós-pandemia, da organização do trabalho e do fortalecimento dos sindicatos para conseguir negociar com a empresa como que se dá essas novas formas de trabalho de casa. É um pouco, acho que é essa mensagem que eu quero passar e um pouco dessas reflexões que eu tenho feito em cima de vários estudos que têm saído sobre o home office e o teletrabalho. Então, eu estou aqui aberto pretendo, durante esse congresso, continuar conversando com vocês e nos grupos de discussão para poder tirar dúvidas e também ter ideias para o que fazer e de que forma fazer junto com o sindicato. Muito obrigado e força a todos nesse momento tão estranho, tão difícil para todos nós.